Queridos alunos, vamos continuar? Nossa segunda aula da tarde de hoje, língua portuguesa. Língua portuguesa, nós estamos falando de poemas. Então, como estamos falando de poema, vamos ver versos, livros e versos brancos. Nós temos aqui, ó, quando eu falo de livre, né? É à vontade. Você fique à vontade para escrever esses versos. Vamos ler a definição? Temos aqui. No capítulo anterior, vimos que a rima é um recurso estético importante em poemas, poesias e sonetos, mas também há versos brancos que não apresentam rima. Entendeu por quê que é branco? Ele não tem rima. Vamos aqui, continuando. Aí depois fala assim: os chamados versos brancos, mesmo sem rima, os poemas podem ter musicalidade e belos efeitos. Existem também os versos livres, que não têm métrica, ou seja, nenhuma restrição quanto ao número de sílabas poéticas que compõem cada verso. Veja um exemplo de poema com versos brancos sem rima, que também são versos livres, da poeta mineira Cleonice Rainho, 1915-2012. Leia-o em voz alta. Então, a Cleonice, ela nasceu em 1915 e morreu em 2012. Quase 100 anos, né? Então, vamos aqui, 97. Cores. Branco do leite da neve e dos flocos de algodão. Ó. Dois versos nessa estrofe. Rimou neve com algodão? Não. Amarelo das laranjas maduras, do ouro e dos girassóis. Cinzento das nuvens pesadas e das cinzas dos braseiros. Roxo da quaresmina florida e de escondidas violetas. Azul do céu de dias claros, do anil e do mar profundo. Marrom do chocolate gostoso e das castanhas de Natal. Rosa de corola de muitas flores e do rosto de muitos nenéns. Pretos das noites escuras, da fumaça e do carvão, verde das folhas viçosas e das pedras de esmeralda. O vermelho vivo do sangue que colore nossos corações. Não rimou nada com nada, mas referência. Teve referência. Quando ela fala do vermelho vivo do sangue que colore o coração, ela também falou das folhas verdes da cor das esmeraldas. Ela falou do preto da noite igual carvão, da neve igual algodão, dos girassóis amarelos, das laranjas e dos girassóis, da cinza das nuvens e dos braseiros, do roxo da quaresmina e das violetas, do céu azul e do anil do mar, do marrom do chocolate e da castanha de Natal, da rosa de corola e do rosto de bebê, aquele rosinha, né? Criança rosada. Então, ela relacionou uma estrofe com a outra, mas não teve rima. Versos livres, brancos. Então, nós temos aqui, na página 93, atividades. As atividades falam assim para você: em quantas estrofes o poema está dividido? Quando você olha para esse poema, o poema Cores, ele está dividido em quantas estrofes? O que é estrofe? Você lembra o que é estrofe? E o que é verso? Você lembra o que é verso? Tá? Eu comecei falando que era estrofe, né? Mas agora eu vou deixar você pensando nisso. Depois ele pergunta: de que trata cada estrofe? Do que trata? Aí você vai falar do que trata as estrofes.
Ó, lembra que as estrofes têm relação com o título do poema, tá, gente? Então, vamos lá. Como as cores são abordadas nas estrofes? Como que ela fala das cores em cada uma das estrofes desse poema? Número 4. Cite exemplos de elementos do nosso dia a dia presente no poema para representar as cores. Cite exemplos de elementos do nosso dia a dia. Se ela aqui relacionou a cor a um determinado objeto, a uma determinada coisa, e você? Quando você vê aquela cor que ela citou na primeira estrofe, por exemplo, aqui você pode relacionar a cor que está na primeira estrofe. Pense nisso. Número 5. Por quê? Podemos afirmar que o poema Cores apresenta versos livres. Aqui, ó, onde define para você versos livres e versos brancos, ele fala por quê que ele é livre e por que ele é branco. Então, você vai ler aqui novamente e vai descobrir por que ele apresenta versos livres. Eu também falei, mas você pode ler. Número 6. Que efeito o poema produz no leitor? É pessoal, você é o leitor. Esse poema, o que ele produz em você? O que você pensou a respeito dele quando você leu? Número 7. Recitem o poema e tentem se lembrar em quais objetos ou elementos da natureza podemos encontrar as cores nele mencionadas. Quando você recitar novamente esse poema, você vai marcar todos os elementos que estão na natureza e que está descrito nesse poema. Os versos brancos ou solto até podem seguir uma determinada métrica, mesmo sem apresentar rima. Eles são conhecidos na literatura brasileira desde o século XVIII. Veja um exemplo de um poema com versos brancos do Paulo Venturelli. Leia em voz alta o poema 8. Vou lá fora, um instantinho só, volto pra dentro e o calor na pele é o abraço do sol. Tá igual hoje, né? Eu tô aqui, ó, suando mais que tudo. É o abraço do sol. Tô me sentindo abraçada. Para eu nunca esquecer seu endereço. Então tem aqui a página 93, agora vamos para 94, porque continua. Aqui na 94 tá assim. Que situação o poema 8 retrata? Ele fala de quê, né? Eu deixei claro, né? Ó, então, igual nós estamos sentindo esses dias aqui, né? O que o eu lírico quis dizer com e o calor na pele é o abraço do sol. Olha aqui, eu tô abraçada pelo sol. Ó. Então, tá aqui. Não suei pra falar disso, tá, gente? Eu tô suando mesmo. E a porta tá aberta, tá ventando, mas tá muito quente. Número 3. A quem o eu lírico se refere ao mencionar que é para nunca esquecer seu endereço. Não é para esquecer o endereço de quem? Do que trata o poema. Mais uma vez estamos falando do eu lírico, né? No primeiro esquema, eu deixei lá para você o que era eu lírico. Deixei um videozinho falando do eu lírico, só do eu lírico, para que ficasse mais claro. Se você esqueceu, volta no seu esquema da aula do dia 5 e assista novamente, para você lembrar o que é eu lírico, né? Eu lírico, aquele que fala no poema, de quem o poema fala, do que trata o poema, aquele que narra e que não é o escritor. Falei também que às vezes o escritor do poema, ele se confunde com o eu lírico do poema porque ele fala dele. Se eu tivesse lendo esse poema, eu como li esse poema agora, o eu lírico, para mim o eu lírico do poema era eu. Me derretendo com o calor, me sentindo abraçada pelo sol, né? É igual Cuiabrasa, né?
Um sol para cada um. Assim está o nosso calorão aqui. Na questão de número 3, a quem o eu lírico se refere ao mencionar que é para nunca esquecer seu endereço? Eu estava falando disso e parei para dar o meu exemplo, mas de quem eu, Kátia, não esquecerei quando eu seco o suor? Assim, eu penso em quem? Ah, no calor? Mas quem produz esse calor? Justifique sua resposta. Ao ler o poema, você conseguiu imaginar como é sentir o calor do sol em sua pele? Não sei exatamente, mas aí é você que vai falar. Esses dias está perfeito esse poema, né? Todo mundo vai conseguir descrever o que está acontecendo. A ausência de rimas prejudica a imagem que o poeta cria por meio das palavras, a mensagem que ele pode expressar. Você acha que se tivesse rima nas estrofes, os versos ficariam mais bonitos? Ou você acha que não faz a menor diferença? Para você, faz ou não faz falta a rima nesse caso? Então, é até aqui na número 5. A nossa língua não vai fazer, daí para baixo você não precisa nem ler por enquanto. Nós vamos continuar falando de poemas. Foi por isso que eu pedi para que você copiasse aquelas definições no seu caderno. Por quê? Porque de repente você não salva, você perde o seu esquema do dia 5 e aí você terá isso registrado para que você continue, porque nós vamos continuar. Você pode ver que no seu livro não terminou poesia, não terminou poema, né? E no PET 5 também vai falar de poesia, vai falar de poema. Então nós vamos precisar disso outras vezes. Já falamos antes e vamos continuar falando. Vocês já perceberam que eles vão no assunto, faz outro conteúdo e volta naquele assunto novamente. Então nós vamos precisar outras vezes. Então, para a atividade de português da aula de hoje é só. Então, você responda a sua atividade da página 93 e a 94 até o número 5. E aguarde, na próxima aula nós faremos as correções, tanto dessa atividade quanto da outra que eu enviei, tá? Então, para a aula de hoje é só, tá? Nós ficamos por aqui. Tchauzinho, tudo de bom pra você.